A gente tá vivendo um momento que tá uma febre de planner digital, planner no Notion, e cada vez mais as pessoas têm encontrado mais aplicativos para elas se organizarem, mas eu ainda sou o tipo de pessoa que eu preciso de caderno e preciso estar anotando as coisas na mão mesmo, pra eu sentir que eu tô me organizando e pra eu sentir que eu tô organizando a minha vida. Então, por isso, hoje eu vou mostrar pra vocês o planner que eu vou usar em 2026, que eu comprei na Shopee. Ele foi super baratinho, não é um planner completão com várias coisas, mas ele serve bem pro que eu precisava. E também, como eu falei pra vocês, eu preciso de muitos cadernos, né, pra sentir que eu tô me organizando, então eu vou mostrar pra vocês cada um deles. Lembrando que eu não tô fazendo isso pra incentivar você a sair comprando um monte de caderno desenfreadamente, mas eu poderia usar perfeitamente um caderno com várias matérias pra tudo que eu uso cadernos. Vou mostrar aqui pra vocês, mas é porque eu e a minha mãe, a gente participa às vezes de eventos, a minha mãe ganha do trabalho dela também muitos cadernos, bloquinho de anotação, post-it, um monte de coisa. Então a gente não compra, a gente ganha. Deixa eu começar mostrando pra vocês aqui o meu planner, gente. Olha que coisa mais linda. Eu acho que ele vai ficar ao contrário, né? Mas dá pra vocês verem. Aqui tá escrito Agenda 2026, Suzana Barreto. Você tem a opção de personalizar ele. E eu não paguei nenhum valor adicional por isso. Então eu escolhi personalizar ele. A parte de trás. Ele vem com isso aqui, que eu acho que a única crítica que eu tenho a esse planner é isso, porque eles poderiam ter usado isso pra ser um marca-página, que ia ficar bem interessante, né? E aí ele vem com isso aqui, que eu não sei o nome, mas pra você poder fechar ele ficar bonitinho, gente. E eu vou deixar o link dele na descrição. Ele tem várias opções de capa, e eu escolhi essa aqui, né, que é rosinha, bem bonitinha. Olha isso. Aqui tá escrito o nome da loja que fez, que é a Mimos Kids Atelier, que é uma loja da Shopee. Olha isso, gente. Muito bonitinho. Deixa eu mostrar o antigo que eu tô usando. O antigo, eu ganhei ele do meu trabalho, né? O meu antigo trabalho. Então eu não vou usar a capa. Mas ele é muito bom. Eu usei ele muito durante o ano. Ele é assim, não tem muitas coisas. Tem um espaço de fato pra você anotar o que você vai fazer durante o seu dia. Porém, uma coisa que me incomodava muito é que ele é apenas de segunda a sexta. Isso mesmo. Ele não tem o dia do domingo e do sábado, porém eu trabalho dia de domingo e sábado. Então, eu precisava de um planner que tivesse dia de domingo e sábado pra poder colocar também. Esse planner daqui, você pode escolher se vai ser uma página por dia. Por exemplo, deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. Por exemplo, a quarta-feira ser toda essa página aqui, ou se você quiser 2 dias por página. Quando a gente abre aqui, ele tem esse envelopinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse envelopinho pra você poder colocar guarda-coisas, né? Folha e tal. Passando aqui da primeira página, tem uma frase que é: quando acreditamos que somos capazes, realizamos o impossível. Depois eu vou colocar um vídeo só do planner, passando ele pra vocês poderem ver melhor. Aí aqui tem Agenda 2026, pertence a, que eu amo. Quando tem essa páginazinha pra colocar o nome, eu gosto muito. O meu outro planner, ele também tinha meu nome na capa, que é uma coisa que eu gosto bastante. E aqui tem um calendário 2026 maiorzão, que eu também gosto, porque todos os dias do ano que vai passando, eu vou riscando o dia. E aqui tem um calendário 2027 com telefones úteis, que já tem alguns números aqui, como por exemplo, número da Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, esses números aqui, e meus contatos úteis. Passando a página, a gente vem para uma parte aqui, que é de lista telefônica. E aqui tem logins e senhas, que também pra mim é muito útil, porque eu tenho muitos logins e senhas diferentes, não gosto de usar o só, então às vezes eu acabo esquecendo, é muito importante. Tem uma parte aqui pra você colocar o cartão e senha, contas bancárias e meus Pix favoritos. Passando a página, tem um controle de saúde, que sinceramente, todo planner que eu tenho, essa parte eu não uso pra nada, mas pra quem gosta, né? Tem a parte aqui de consultas, que você pode colocar especialidade e observações e descrições. Aqui é a mesma coisa, né, com dentista, exames. Aqui tem as metas do ano, que eu acho interessante também, porém é um espaço pequeno. Porém eu tenho um outro caderno que eu anoto as metas do ano e o passo a passo para essas metas. Então aqui muito provavelmente eu não vou usar.
Então tem aqui meta e meu plano de ação, porém só tem 5 espaços, então você pode colocar suas 5 principais metas para o próximo ano. E aqui tem o controle financeiro, e essa parte eu achei muito boa porque ela é toda junta. Não é, por exemplo, começou o mês de janeiro, aí vai ter lá o controle financeiro o mês todo, só depois vem pro de fevereiro, não. É um atrás do outro. Aí aqui tem um controle financeiro de janeiro, onde você pode colocar outros, total de entradas, total de saídas e saldo final. Aí aqui já vem pro de fevereiro e março e para todos os meses do ano, até o de dezembro. E aí a gente começa com o calendário mensal, que também eu gosto muito. Aqui tem os dias que você pode fazer anotações. Já tem o calendário de fevereiro aqui também e tem lembretes. Aí na primeira página do mês tem as metas para o mês e tem se concluídas sim ou não. Isso aqui eu achei muito interessante também, achei muito legal. Prioridades, notas e tem aqui um bloquinho que muito provavelmente eu vou usar como caderno dos bons hábitos. Eu vou falar um pouco dele depois pra vocês. E aí começam os dias, que eu escolhi ter 2 dias por página, né? Dia 1º e dia 2º, e ele fica assim. E todos os meses são dessa forma. E também, ao fim de cada mês, tem uma parte só para anotações. Vou mostrar para vocês agora todos os cadernos ou blocos que eu uso. Para começar, pelo meu planner mensal, que é esse aqui, tá, gente? Se não me engano, eu comprei ele na Le Biscuit e ele vem 20 páginas, então você consegue usar ele por 20 meses, porque ele é mensal. E aqui eu anoto as coisas que eu tenho que fazer com relação à gravação de conteúdo, então vídeos que agora eu vou voltar a postar no YouTube, eu anoto aqui. Vídeos pro Instagram, eu anoto aqui também. E ele é muito bom porque eu consigo ter uma visão do mês todo e eu deixo ele exclusivo para produção de conteúdo. Então, o que eu preciso produzir, eu anoto aqui e aí eu vou me organizando durante o mês. Como eu falei pra vocês que eu ganho muita coisa, eu vou falar o que foi que eu ganhei e o que eu comprei. E o planner, né, como eu falei, foi comprado na Le Biscuit. Aí agora eu tenho esse bloquinho aqui, que eu ganhei ele em um evento de departamento pessoal, né, que eu trabalhava nessa área. E eu uso ele pra fazer relações de stories que eu tenho que postar, tanto na minha loja, que pra quem não sabe, eu tenho uma loja de acessórios, tanto no meu perfil pessoal, que você pode estar me seguindo lá, que também eu falo sobre organização, rotina e hábitos. E eu uso ele exclusivamente pra stories que eu preciso fazer, pra eu conseguir ir me organizando. E quando o story tem algum roteiro, eu anoto aqui também. Aí, teve um bloquinho que eu comecei, estou tentando criar o hábito de usar ele, mas na realidade eu não sei se eu vou conseguir. Porque tá aí uma coisa que eu prefiro anotar no Notion, porque é mais rápido, independente de onde eu estiver. É esse bloquinho aqui, que eu também ganhei, que tá escrito gratidão ter você como cliente. No momento ele não tem nada anotado, porque o que eu tava anotando aqui eu tirei. Mas eu uso ele como um bloquinho de ideias. Então toda vez que eu tenho uma ideia pra algum vídeo, pra gravação de algum conteúdo, alguma coisa, qualquer ideia que eu tenho quando eu tô lendo livro, quando eu tô assistindo algum vídeo, eu teria que anotar nele e eu tentei me adaptar a isso. Eu tô tentando reduzir ao máximo qualquer coisa que me faça ficar com telas. Então, eu tenho um Kindle, mas agora eu tô dando muita prioridade. Eu sempre dei na realidade, né? Mas por um tempo eu parei de ler livro físico. Só tava lendo no Kindle. Tô migrando novamente pro livro físico. Tudo que eu tinha de anotar, que era no celular, pelo Notion, que é o principal aplicativo que eu uso pra me organizar. Eu tô mudando, né, pra cadernos e coisas. Mas tá aí algo que eu acho que eu não vou conseguir ficar anotando, porque às vezes eu posso estar na fila de supermercado, ter uma ideia e não vai ter como eu anotar no bloquinho. Então, provavelmente eu vou continuar anotando no Notion, que lá também é bom porque já tem muitas ideias que eu tenho, eu deixo elas todas agrupadas. E é algo bem básico, que não leva tanto tempo assim, então fica por lá mesmo. Vai ter alguns cadernos aqui, que são a minha mãe que ganha, né, de representantes da área que ela trabalha, e aí ela me dá a maioria deles. E esse aqui é um deles, não sei se dá pra ler o nome, mas eu vou deixar arriscado assim, que é de coisa de móveis. Eu ganhei esse caderno, ele eu não uso tanto. Uai, pera. Ele eu não uso sempre não, mas basicamente ele serve pra quando eu tô fazendo algum curso, seja de qual área for, ou quando eu tô estudando alguma coisa, que não precisa ser necessariamente o curso, né, mas às vezes tô vendo algum vídeo no YouTube sobre algo que eu preciso anotar, que eu quero aprender, eu uso esse caderno aqui. Então todos os cursos que eu faço, tudo fica anotado nesse caderno. Aí aqui tá outro, que é de uma convenção de vendas, não lembro de onde foi, mas também foi ganhado. Quem ganhou foi a minha mãe e ela me deu,
que tá escrito passado, futuro e o agora. Esse caderno aqui eu usava no meu trabalho, no meu antigo trabalho, enquanto eu ainda tava lá. Mas agora que eu parei, que eu saí de lá, eu uso ele como caderno da gratidão e também é um caderno de ideias, porque tem várias ideias aqui. E assim, esse é um caderno que ele não tem um objetivo fixo, porque eu acabo anotando muitas coisas nele. Por exemplo, aqui no planner mensal que eu mostrei pra vocês, nesse, eu anoto os vídeos, as ideias de vídeo que eu já me planejei pra fazer, mas aqui que eu dou mais detalhes sobre esses vídeos. Então, como vai ser o vídeo, se eu já tiver pensado no roteiro, eu anoto ele aqui também. Anoto ele aqui. Às vezes também, quando eu preciso de alguma coisa aleatória, e se esse caderno for o que tá perto, eu uso ele mesmo, porque já é um caderno velhinho, já caiu água nele, ele tá um pouco acabadinho, então eu uso pra esse tipo de coisa. Mas é um caderno que eu uso bastante e é o meu caderno de gratidão, né? Então, de manhã, não é toda manhã que eu faço, mas quando eu tô com mais tempo e eu me lembro, eu anoto aqui agradecendo pelas coisas, né, da vida. Eu gosto de fazer isso porque me faz ter um dia muito positivo. E esse caderno aqui é pra isso e também foi ganhado. Outro caderno que foi ganhado, esse aqui fui eu que ganhei. Ele é um caderno menorzinho e eu uso ele pra fazer anotações sobre versículos da Bíblia. Ou então, quando eu vou pro culto da minha igreja e tudo mais, eu costumo levar esse daqui porque ele é menorzinho, cabe nas bolsas que eu levo. Então, quando eu tô lendo algum versículo e eu penso alguma coisa interessante sobre ele, eu anoto aqui. E agora não uso mais, porém, quando eu ganhei logo esse caderno, era o meu caderno de oração. Então, pelas coisas das quais eu oro, eu sei que eu preciso orar, eu anotava aqui, porque aí sempre que eu vou orando, eu vou seguir no caderninho. Aí agora, como vocês viram eu falando, esse caderno aqui, eu não uso ele mais pra anotar essas questões da oração, porque eu estou usando um bloquinho do Batman. Gente, eu amo o Batman. Tipo assim, eu acho que é o super-herói que eu mais gosto. O bloquinho em si é do Batman, mas não sei se vai dar pra ver. Aqui são vários coringas. E esse aqui foi comprado. Esse aqui foi comprado porque eu bati o olho nisso aqui, gente. E aí eu precisei comprar. Ele é desse tipo de folha que você consegue destacar. E aqui agora que eu anoto as coisas pelas quais eu oro. Ele tem várias linhas. Não sei se chega a ter 20 linhas aqui. Mas eu divido a folha, então eu uso como se fossem colunas, né? Uso os dois lados. Ganhei esse caderno aqui também, gente. Ele é lindo, viu? Que tá escrito, o melhor da vida é agora. Minha mãe ganhou de representante também. Ele tá um pouco sujo, né? Porque esse é um caderno bem antigo. Eu tenho ele há bastante tempo. Mas ele é muito lindo. Olha isso. Ele já tá perto de eu ter que trocar, né? Pra outro. Mas eu uso ele para fazer estudos mais profundos com coisas relacionadas à Bíblia. Então, por exemplo, escatologia, oração e escatologia, né? Esses estudos que são mais profundos, assim, Ezequiel, tem mais coisa para ser anotada. Eu uso esse caderno porque ele é maior, né? E tem mais páginas. E também eu só uso ele dentro de casa, não preciso levar ele para nenhum lugar. Então, todos os estudos que eu faço aqui com relação à Bíblia, eu anoto nesse caderno. Eu tenho esse bloquinho aqui, que eu também ganhei do meu trabalho, e ele é pra coisas bem aleatórias. Então, é um bloquinho que eu sempre carrego comigo, pra qualquer lugar que eu for, porque às vezes eu pensei em alguma coisa, lembrei de alguma coisa, eu vou anotando aqui, ou então às vezes é um bloquinho que eu costumo usar sempre que eu tenho ideia de algum carrossel pra fazer pro Instagram. Eu anoto a estrutura do carrossel aqui e depois eu só vou aprimorando ela. Não é um caderno, mas eu não sei se vocês lembram quando a febre do fichário estourou. Há muitos, muitos anos atrás, eu acho que em 2026, que a gente ainda não tinha os cadernos inteligentes, né? Com aquelas folhas que você consegue destacar. Mas, antes, o fichário era desse tipo aqui. A folha você não conseguia destacar ela, mas você conseguia colocar e tirar. Não era do mesmo estilo que a gente tem hoje dos cadernos inteligentes. Inclusive, eu tenho procurado desses cadernos aqui, dessas folhas de fichário aqui, e não tenho encontrado mais, pelo menos não aqui na minha cidade, que antes tinha muito. Eu tenho 2 desses, um eu não lembro agora onde é que tá,
Mas esse aqui eu voltei a usar e nele eu anoto o roteiro dos meus vídeos. Então foi isso, gente. Esse é o meu planner que eu vou usar para 2026 e são todos esses cadernos que eu uso para me organizar. Provavelmente deve ter um ou outro escondido por aí que agora eu não lembrei de pegar. Mas como eu falei para vocês, não é um vídeo incentivando você a ir comprar vários cadernos e consumir. Como eu falei também, se eu tivesse um caderno de várias matérias, eu tenho, mas se, por exemplo, eu não ganhasse esse tanto de cadernos, eu poderia perfeitamente usar um caderno de várias matérias e dividir cada uma dessas coisas, né, pelas matérias. Não ia ter necessidade de ficar comprando. Então, se você quiser se organizar e começar a ser uma pessoa que depende menos de telas e anota mais as coisas, compra um caderno de várias matérias e organiza eles dessa forma. Eu prefiro também, eu sinto que depois que eu comecei a fazer isso, eu passei a ter muito mais foco, eu me sinto menos ansiosa, porque, de fato, é importante que hoje a gente consiga reduzir o tanto de telas que a gente utiliza. Não consegui reduzir o tanto que eu queria, porque grande parte do meu trabalho ainda é com internet, né? A minha loja é uma loja online, então ela depende muito que eu esteja na internet, e às vezes eu preciso olhar referências, preciso olhar inspirações, não tem pra onde correr, eu preciso estar na rede social. Mas é muito importante, nesses momentos em que a gente não tá trabalhando, não precisa, que a gente consiga se desvincular um pouquinho disso. E uma das formas que eu encontrei foi tendo cadernos para poder anotar as minhas coisas. Então, se você não tem vários cadernos aí, como a gente tem aqui em casa, compre um caderno de várias matérias e utiliza ele. Eu te garanto que isso vai mudar muito o seu foco, vai te ajudar a se concentrar mais nas coisas. No começo é um pouco difícil, mas depois que a gente se acostuma, é uma maravilha. E se tiver mais alguma coisa que vocês querem ver, podem deixar aqui nos comentários, me deem sugestões e me falem o que vocês acham. A gente vai voltar a ter vídeos frequentes nesse canal, prometo. É uma das minhas metas para 2026 e eu espero que vocês gostem. O link do planner vai estar aqui na descrição, é só você clicar e pedir o seu. E é isso, um beijo!